Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Eu sou o Christian, professor de matemática, e neste vídeo estarei trazendo aí para vocês uma questão da PMSP do ano 2024, uma questão sobre polinômio de grau 5. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se gostar do vídeo e vamos para a questão. Olha só galera, a questão diz assim, ó, considere o polinômio p de x igual a x elevado à quinta, menos 6x à quarta, menos 39x ao cubo, mais 416x ao quadrado, mais kx, mais 1152, em que k é uma constante real. Esse polinômio tem duas raízes positivas distintas de multiplicidade 2, sendo que uma dessas raízes é 3. Sabendo que menos 8 é uma raiz simples de p, o valor da constante k é. Galera, aqui nós temos o seguinte. Primeiro, vamos entender aí o que cada uma dessas partes aí está nos mostrando. Ele nos mostrou aí esse polinômio, beleza? E ele quer que a gente encontre aqui o valor da constante k. E olha só. Primeiro, ele diz que esse polinômio tem duas raízes positivas distintas de multiplicidade 2. E uma dessas raízes é o 3. O que ele está dizendo aqui? Olha, como é um polinômio de grau 5, nós temos que polinômio, por exemplo, de grau 1 seria, vamos botar assim, uma função afim, tá? Ou vamos botar uma equação no primeiro grau. Ele vai, digamos assim, cruzar aqui com a parte, com essa reta aqui do x, uma única vez. No caso, é essa daqui. Ou ele pode fazer assim, ou ele pode, por exemplo, fazer assim. Mas ele vai tocar apenas aí uma única vez. Quando ele fala aí que é uma raiz quadrada, por exemplo, uma raiz quadrada, ele está dizendo que, uma raiz quadrada não, né? Quando estamos falando de polinômio de grau 2, nós temos uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, uma função quadrada. Ele vai estar tocando aí o eixo x em dois pontos, certo? Que ele é de grau 2. E aí, quando ele está falando aqui que ele é de grau 5, quer dizer que ele passa por 5 pontos, ou seja, ele tem 5 raízes, certo? Então, o formato que ele é escrito, poderíamos escrever assim, ó. Isso aqui é uma forma de colocarmos as raízes, tá? Ou, digamos assim, fazer uma decomposição aí desse polinômio. Nós podemos decompor ele como assim, ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3 vezes x menos a raiz 4 vezes x menos a raiz 5. Essa é uma forma de fazer a decomposição de um polinômio. Por exemplo, se fosse de grau 4, só teríamos 4 raízes, grau 3 só teríamos 3 raízes, grau 2, 2 raízes, enfim. É assim que poderíamos estar escrevendo ele. Só que aqui ele está dizendo o seguinte, que tem duas raízes positivas distintas de multiplicidade 2. Quando ele fala de multiplicidade 2, ele está dizendo que duas dessas raízes elas se repetem. Então ele está dizendo o seguinte, ó, ele já diz aqui, ó, que uma dessas é o 3. Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, que eu poderia ter isso daqui nesse modelo aqui, ó, x menos 3 vezes x menos 3 vezes. Vou colocar aqui, como ele diz assim, ó, duas raízes dessas se repetem, ao invés de colocar esse R3 e R4, eu vou colocar um A, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, x menos A vezes x menos A. Quando ele diz que, aqui, ó, sabendo que menos 8 é uma raiz simples, ele está dizendo que ela não é uma raiz que vai se repetir. Uma raiz simples, ela vai aparecer aí uma única vez. Então aqui vai ficar assim, ó, x, ó, era menos, só que menos com o menos do 8 vai ficar x mais 8, beleza? E aí, a gente pode escrever também isso daí de uma outra forma. Como ele tem multiplicidade 2, aqui eu estou explicando o passo a passo de como ele acontece. Mas, para você
digamos assim, para a gente decorar isso daí, tá? Não decorar, mas se tornar um atalho para a gente na hora do concurso. Você faz assim, ó, multiplicidade 2. Multiplicidade 2, a gente escreve assim, ó. E aqui, ó, eu não tenho x menos 3 vezes x menos 3. Vai aparecer assim no seu concurso, ó, multiplicidade 2. Já escreve assim, ó, x menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque está dizendo que ele está se repetindo duas vezes, beleza? Vezes x menos a ao quadrado, também duas vezes, menos não, né? Vezes x mais 8. Pronto. Agora, nós temos aí todas as raízes, digamos assim, e agora nós vamos começar a resolver o restante aí da questão. Primeiro expliquei essa parte aí, da porquê da multiplicidade, o que é a multiplicidade, e agora vamos prosseguir com a questão. Para prosseguir com essa questão, nós precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos somar todas as suas raízes. E a soma das raízes dela tem que ser o inverso do coeficiente do grau 4, certo? Então, olha, a soma das suas raízes tem que ser o inverso do coeficiente do grau 4. Então, olha, nós temos aqui, ó, 3. Como ele se repete, temos ele duas vezes, é 3 mais 3 mais a menos 8. 3 mais 3, 6, mais 2a menos, menos não, né? Vou colocar aqui, esse 8 eu vou passar para o outro lado, fica positivo. O 6 passa negativo, então vai ser menos, ok? E, como a gente quer que ele fique igual ao inverso lá, tá? Eu acabei confundindo aqui. Nós temos o seguinte, a gente resolve ele, iguala ele ao menos 6, certo? Então, olha, aqui, 6 mais 2a menos 8. Aqui vai ficar 2a caso, menos 8 mais 6, menos 2. Isso daí, lembra do que eu falei? Tem que ser igual ao inverso do grau 4, do coeficiente que está acompanhando o grau 4 ou o quarto grau. Então, isso daqui vai ter que ser igual a 6, pois é o inverso. Como eu tenho um coeficiente menos 6, ele tem que ser igual a 6, ok? Eu ia acabar resolvendo isso daqui e a gente ia acabar se confundindo na hora que fosse colocar ali o resultado, ok? Colocar ele igual a 6. Eu já estaria colocando ele como se fosse uma igualdade, entendeu? Então aí, olha, eu tenho 2a, esse menos 2 passa positivo, fica 6 mais 2, 8. O 2 passa dividindo, 8 dividido por 2, 4. Então, olha, nós encontramos o valor das outras duas raízes, tá? A raiz que tem multiplicidade também. Então, as nossas raízes, elas são assim, ó. 3, 3, 4, 4, menos 8. Essas são as 5 raízes desse polinômio. Agora vamos verificar se realmente essas raízes aí, elas são as raízes desse nosso polinômio, ok? Como é que nós fazemos isso? Nós multiplicarmos todas essas raízes, o valor tem que ser o inverso da constante que aparece aí nesse nosso polinômio. Constante é esse número aí que vai estar sem nenhuma variável junto a ele, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 4 vezes 4 vezes menos 8. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16 e menos 8. 9 vezes 16, isso aqui vai dar 144. 144 vezes menos 8, isso daí vai dar menos 1152. Exatamente o inverso do número que nós temos aqui, ó. Mais 1152. Então, nós temos menos 1152. Por quê? Porque quando a gente coloca
esses valores aqui, a gente consegue zerar ele, tá? Então, ele tem que ser o valor inverso para que a gente consiga zerar esses valores aí. Vou limpar aqui esse slide, eu vou estar passando aqui esse slide. Qualquer coisa, dá uma pausa, escreve tudo que está aí na tela. E eu vou aqui para uma outra página que vai estar a questão, mas vai estar em branco para a gente continuar a resolução, beleza? Então, olha, nós temos aqui 3, 3, 4, 4 e menos 8. Aqui nós temos todas as nossas raízes. Já vimos que que eles são as nossas raízes. E aqui vamos agora encontrar o valor de k. Para encontrar esse valor de k, nós vamos ver o seguinte. Esse polinômio que nós estamos fazendo, a constante k, ela aparece onde? Ela aparece no primeiro grau. Como ela aparece no primeiro grau, vamos para um atalhozinho aqui, um macetezinho, que é o seguinte. Nós vamos pegar esses valores aqui nas nossas raízes e multiplicá-los 4 a 4. Como assim? Vamos fazer aqui, ó. Vou encontrar aqui a canetinha. 3 vezes 3 vezes 4 vezes 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 16, 144. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 4 vezes menos 8. Nós vamos pegar, digamos assim, ó, esse primeiro 4 aqui, ok? Então, já dá para perceber que nós vamos ter que fazer isso duas vezes. Por quê? Porque o 4, ele aparece aqui, ó, um 4 e outro 4, tá? Nós temos que usar ele duas vezes, um para um, outro para outro. Então, aqui, 3 vezes 3 vezes 4 vezes 8 vai dar menos 288, já que seria aqui tem um menos 8, então fica menos 288. Aqui, digamos que nós usamos o primeiro 4, e aí quando a gente for usar novamente, só que agora for fazer com o segundo 4, ele vai ser o mesmo resultado. Tá, mas e por que eu não fiz isso com esses daqui? Porque não dá para fazer essa permutação, digamos assim, porque eu já estou usando os dois 3 e os dois 4, tá? Então, eu não inverto ele, tá? Eu não preciso fazer essa inversão, dizer assim, usar um 3 e um 4, um 3 e um 4, não. Eu estou usando todos os valores. Já naquelas outras, eu usei apenas um 4, depois eu usei o segundo 4, que aparece ali pra gente. Com isso, a gente ainda prossegue para o quê? Dá para pegar ainda mais isso aqui, ó. Dá para pegar 3 vezes 4 vezes 4 vezes menos 8. Isso daí vai dar menos 384, ok? E a mesma ideia, eu não peguei um 4, depois outro 4. Aqui eu só estou pegando um 3. Então agora eu vou usar, ó, eu usei o primeiro 3, agora eu vou usei esse, agora eu vou usar esse daqui, o segundo 3. 3 vezes 4 vezes 4 vezes menos 8, que vai ser igual a menos 384. Quando a gente fizer a soma aqui de todos esses valores negativos, ele vai dar, olha, só os negativos, tá? Ele vai dar menos 1.344. A gente somar os valores negativos. Soma e mantém o sinal negativo, tá? Pois os sinais são iguais. E, posteriormente, nós vamos fazer menos 1.344 mais 144 e vai dar menos 1.200 quando a gente soma tudo. Precisamos somar todos os valores. Mas calma, que não acaba por aí. Por conta dessa multiplicidade, tá? Como os valores estão dobrados por causa desse 3 que se repete, aparece duas vezes, por causa do 4 que se repete também duas vezes, o que é que eu tenho que fazer? Ao final, quando a gente faz a soma de todos os valores, com todos os resultados, que não foi o que nós fizemos aí, o menos 1.344 mais 144, que deu os menos 1.200, com esse resultado,
nós vamos dividir por 2 por conta desses valores dobrados, tá? Só que é só após fazer a soma, tá? Não faz antes, não diz assim, ah, então eu não preciso fazer isso aqui. Não, faz e ao final faz a divisão por 2, ok? E aí dividindo por 2 fica aí menos 600. Então, o valor dessa nossa constante k ali que acompanha o x, menos 600, alternativa letra B. Uma questão um tanto quanto puxada, um tanto quanto exaustiva de fazer. Não sei aí se cai com tanta frequência assim essas questões. Eu acho que não deve cair com tanta frequência assim, questão de polinômio grau 5, tá? Por conta da sua... não seria uma dificuldade, mas sim lembrar de tanta coisa para fazer, tá? Então, eu não acho que ele seja tão cobrado assim. Então, aqui é uma questão mais para cair em um concurso aqui, cai depois de alguns anos, vai cair novamente em algum outro concurso, eu acho. Tá? Não é algo que é tão cobrado, dependendo também da sua área, tá? Vai dizer aí que eu não estou dizendo que não é cobrado, depende da sua área. Não sei aí, mas enfim. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Abraço, não se esquece, deixar o like, se inscrever no canal. Abraço, até o próximo.